Bons navegadores também ouvem o que os outros têm a dizer. Não importa o quanto você aprenda com o passado, isso nunca lhe dará o que você precisa saber no presente. Não importa o quanto você seja um bom líder, você sozinho não pode ter as respostas. Por isso, os navegadores de primeira linha coletam informações em diversas fontes. Por exemplo, antes de sua expedição ao Polo Sul, Roald Amundsen aprendeu com um grupo de americanos nativos no Canadá sobre roupas quentes e técnicas de sobrevivência no Ártico. Essas habilidades e técnicas fizeram a diferença entre o fracasso e o sucesso para sua equipe na Antártida. Líderes que navegam recolhem ideias em muitas fontes. Eles ouvem os membros de sua equipe de liderança. Eles falam com as pessoas em sua organização para descobrir o que está acontecendo na base. E eles gastam tempo com líderes de fora da organização que possam orientá-los. Eles sempre pensam em confiar em uma equipe, não apenas em si mesmos. Bons navegadores se asseguram de que suas conclusões representam ao mesmo tempo fé e fato. Ser capaz de navegar para os outros demanda que o líder tenha uma postura positiva. É preciso que ele tenha fé de que pode levar seu pessoal até o fim. Se você não conseguir conceber a viagem em sua mente, não será capaz de realizá-la na vida real. Por outro lado, você também precisa ser capaz de ver os fatos de modo realista. Você não pode minimizar os obstáculos, nem racionalizar seus desafios e ainda assim liderar eficazmente. Se não seguir de olhos abertos, estará vulnerável. Bill Eisen, presidente da Eisen Band Associates, observa que os líderes realistas são suficientemente objetivos para minimizar as ilusões, pois compreendem que a autoilusão pode custar a eles a sua visão. Jim Collins, considerado um dos mais influentes pensadores vivos de gestão, confirmou esse equilíbrio entre fé e fato em seu livro Good to Great, de bom para melhor. Ele o chama de paradoxo de Stockdale. Segundo ele, você precisa manter a fé de que no final vencerá, e também precisa enfrentar os fatos mais terríveis de sua realidade. Equilibrar otimismo e realismo, intuição e planejamento, fé e fato, pode ser muito difícil. Mas isso é necessário para ser eficiente como líder de navegação. Recordo-me da primeira vez em que realmente compreendi a importância da lei da navegação. Tinha 28 anos de idade e liderava a segunda igreja de minha carreira pastoral. Antes de minha chegada, em 1972, a igreja experimentara durante uma década certa estabilidade no crescimento. Mas em 1975, o comparecimento passara de 400 pessoas para mais de 1.000. Sabia que poderíamos continuar a crescer e a ajudar mais pessoas, mas apenas se construíssemos um novo auditório. A boa notícia é que eu já tinha alguma experiência em liderar um projeto de construção, porque fizera isso em minha primeira igreja. A má notícia era que a primeira era realmente pequena quando comparada com a segunda. Aquele seria um projeto de muitos milhões de dólares, mais de 20 vezes maior que o meu primeiro. Mas nem isso era o maior obstáculo. Pouco antes de me tornar líder da igreja, houve uma enorme disputa com relação a outra proposta de construção, e o debate foi acalorado e amargo, causando divisões. Por isso, sabia que pela primeira vez enfrentaria uma grande oposição à minha liderança. Havia águas agitadas à frente, e se eu como líder não pudesse conduzir-nos bem, poderia afundar o navio. Nesse ponto, provavelmente, deveria confessar que não sou um grande navegador. Não tenho prazer com os detalhes e tendo a seguir meus instintos. Às vezes um pouco rapidamente demais para o meu próprio bem. Nos últimos 15 ou 20 anos, supri muitas vezes minhas fraquezas ao contratar líderes bons em navegação para ajudar minhas organizações. Durante os muitos anos em que liderei igrejas, Dan Hayland estava em minha equipe como pastor executivo. Ele é um excelente navegador. Atualmente, John Hull, um fantástico líder em navegação, é presidente da equipe, a organização sem fins lucrativos que fundei em 1996. Mas em 1975, tive de assumir a responsabilidade pelo processo de navegação. Para me ajudar com isso, desenvolvi uma estratégia que usei repetidamente na liderança. Pegue lápis e papel e anote cada frase que eu vou falar. Utilize uma linha para cada frase. Logo você vai entender o porquê. Predetermine seu curso de ação. Lance suas metas. Adeque suas prioridades. Notifique as pessoas fundamentais. Espere a aceitação. Jogue-se na ação. Aguarde problemas. Reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos. Anotou tudo? Vou repetir. Predetermine seu curso de ação.
Lance suas metas. Adeque suas prioridades. Notifique as pessoas fundamentais. Espere a aceitação. Jogue-se na ação. Aguarde os problemas. Reflita sobre os sucessos e examine diariamente os planos. Agora pegue a primeira letra de cada frase. Reparou que forma uma palavra? P, L, A, N, E, J, A, R. Planejar. Isso se tornou meu roteiro, à medida em que eu me preparava para conduzir essa mudança em minha organização. Eu tinha uma forte sensação de qual precisava ser o nosso curso de ação. Se quiséssemos continuar crescendo, precisávamos construir um novo auditório. Examinara todas as alternativas e sabia que era a única solução viável. Meu objetivo era projetar e construir a instalação, pagá-la em 10 anos e unificar todas as pessoas nesse processo. Uma tarefa monumental. Qualquer projeto que apresentasse precisaria ser votado em uma reunião da congregação. Portanto, com 2 meses de antecedência, marquei uma para ter tempo de preparar tudo. O passo seguinte foi pedir aos membros da diretoria e a um grupo de líderes financeiros importantes que fizessem um estudo de um período de 20 anos de nosso crescimento e de nosso histórico financeiro. Isso abrangia os 10 anos anteriores e fazia projeções para os 10 anos seguintes. Com base nisso, determinaríamos as características do imóvel. A seguir, preparamos um orçamento para 10 anos que explicava cuidadosamente como faríamos o financiamento. Também pedi que todas as informações que estávamos recolhendo fossem reunidas em um relatório de 20 páginas a ser entregue aos membros da congregação. Sabia que os principais obstáculos a um planejamento bem-sucedido são medo da mudança, ignorância, incerteza em relação ao futuro e falta de imaginação. Faria de tudo para evitar que esses fatores nos afetassem. Meu passo seguinte foi notificar os principais líderes. Comecei por aqueles que tinham maior influência, reunindo-me com eles individualmente e às vezes em pequenos grupos. Após várias semanas, reuni-me com cerca de 100 líderes. Apresentei uma visão daquilo que precisávamos fazer e respondi às suas perguntas. E sempre que sentia que uma pessoa demonstrava certa hesitação em relação ao projeto, programava um novo encontro individual. Depois, esperei até que esses líderes fundamentais influenciassem o resto das pessoas e as ajudassem a aceitar as mudanças. Quando chegou o momento da reunião da congregação, estávamos prontos para entrar em ação. Levei 2 horas para apresentar o projeto às pessoas. Entreguei meu relatório de 20 páginas com plantas, análises financeiras e orçamentos. Tentei responder a todas as perguntas que as pessoas pudessem ter, antes mesmo de elas terem a chance de perguntar. Também pedi que algumas das pessoas mais influentes da congregação falassem. Eu antecipara certa oposição. Mas quando abri espaço para as perguntas, fiquei chocado. Houve apenas 2 perguntas. Uma pessoa queria saber sobre a localização dos bebedouros do prédio, e outra perguntou sobre o número de banheiros. Foi quando tive certeza de que singrara as águas perigosas com sucesso. Quando chegou o momento de fazer a moção pela votação, ela foi feita pelo leigo mais influente da igreja. E eu já tinha pedido a um líder que antes se opusera ao projeto de construção para secundar a moção. Na contagem final, 98% das pessoas votaram a favor. Após navegar por essa parte difícil do processo, o restante do projeto foi bastante simples. Sempre mantive a visão na mente das pessoas, dando a elas relatórios favoráveis. Garanti que festejássemos os sucessos. E, periodicamente, revisava nossos planos e os resultados para garantir que estávamos no rumo. O curso fora estabelecido. Só o que precisávamos fazer era conduzir o navio. Foi para mim uma maravilhosa experiência educativa. Acima de tudo, o que descobri foi que o segredo da lei da navegação é a preparação. Quando você se prepara bem, transmite às pessoas segurança e confiança. A falta de preparação tem um efeito contrário. No final, não é o tamanho do projeto que determina aceitação, apoio e sucesso. É o tamanho do líder. Por isso, digo que qualquer um pode comandar o navio, mas é preciso um líder para estabelecer o curso. Líderes que são bons navegadores conseguem levar seu pessoal a qualquer lugar. Conforme prometi,
Inclui alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei da navegação à sua vida? Você tem o hábito de refletir sobre suas experiências positivas e negativas? Se sua resposta foi não, você vai desperdiçar as possíveis lições que essas experiências têm a oferecer. Escolha uma das opções. Reserve um tempo para refletir toda semana, examinando sua agenda ou seu diário para ajudar na sua memória. Ou, abra um tempo para reflexão em sua agenda imediatamente depois de cada grande sucesso ou fracasso. Em qualquer um dos casos, pegue lápis e papel e escreva o que você aprendeu durante todo o processo de descoberta. Não seja preguiçoso. Líderes que navegam fazem o dever de casa. Em qualquer projeto ou grande tarefa sob sua responsabilidade, baseie-se em sua experiência passada. Mantenha conversas objetivas com especialistas e membros da equipe para reunir informação e estude as condições que possam afetar sua empreitada. Apenas após dar esses passos, você deve criar seu plano de ação. Você normalmente se baseia em fatos ou na sua fé? Raramente os líderes são especialmente talentosos nas duas áreas. Eu sou uma pessoa de fé. Sou um grande visionário e acho que tudo é possível. Apoio-me com frequência em meu irmão, Larry, para me ajudar com um pensamento realista. Mas bons navegantes precisam dar conta de ambos. Para aplicar com sucesso a lei da navegação, você precisa conhecer sua tendência. Se não tiver certeza, pergunte a amigos e colegas confiáveis. Depois, se preocupe em ter em sua equipe pessoas de tendências opostas, para que possam trabalhar juntos.